A gente segue falando sobre a guerra aqui no Jornal da Manhã, fazendo contato ao vivo com os Estados Unidos. É grande a expectativa hoje para uma conversa entre o presidente norte-americano Joe Biden e também o presidente chinês Xi Jinping. O Eliseu Caetano volta a conversar com a gente aqui e traz também novos destaques, as atualizações das notícias direto daí dos Estados Unidos. Eliseu. Oi, Adriana, bom dia novamente para você, para o Thiago e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho, daqui a 30 minutos, está prevista uma reunião virtual feita por telefone entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping. Há muita expectativa sobre o que eles vão decidir, porque o tom que os Estados Unidos prometeram levar para essa conversa deve ser alto, de acordo com fontes da Casa Branca. Agora, uma notícia de última hora, uma notícia triste, principalmente para nós, jornalistas. Infelizmente, mais um jornalista americano foi dado como morto enquanto cobria a guerra da Rússia lá na Ucrânia, viu? O James Whitney Hill, um cidadão norte-americano do estado do Minnesota, de 68 anos, que estava fazendo a cobertura da guerra, foi encontrado morto, viu? De acordo com informações confirmadas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o jornalista teria saído de um hospital que está sendo feito de bunker pelos moradores de um distrito, de um bairro ao norte de Kiev. Ele teria saído para buscar alimento para ele, alimento também para as outras pessoas que estariam se escondendo da guerra dentro desse hospital quando foi atingido. De acordo com informações divulgadas pela irmã dele através de uma rede social, o corpo dele teria sido encontrado em uma fila para a busca de pães junto com outros corpos. Ela soube da morte do irmão, que foi confirmada pelas autoridades americanas, mas nesse momento a família tenta descobrir aonde está o corpo de James Whitney Hill, de 68 anos, uma vez que ele foi dado como morto pelas autoridades ucranianas, russas e americanas, mas o paradeiro do corpo dele ainda não foi divulgado por essas autoridades. A família, então, segue aqui bastante preocupada, ansiosa para ter mais informações e na expectativa se vai conseguir fazer o traslado do corpo desse jornalista daqui dos Estados Unidos, de Minnesota, para cá, viu? Outros 3 jornalistas, vale a gente ressaltar aqui, já morreram desde o início dessa guerra, viu? O Brent Renaud, jornalista também aqui dos Estados Unidos, que trabalhava para o The New York Times, a produtora Sasha Kushinova e o cinegrafista Pierre Karkrezinski, que trabalhavam para o canal norte-americano Fox News. É o número de jornalistas mortos nessa guerra subindo. Uma outra informação também divulgada ainda há pouco dá conta de que o número de refugiados, de pessoas que estão deixando a Ucrânia, aumentou. Subiu nas últimas 24 horas, pelo menos 100 mil ucranianos deixaram o país. A população de lá, que era de 43 mil, já perdeu mais de 3 milhões e meio de pessoas fugindo aí para os países vizinhos da União Europeia, muitos vindo também aqui para os Estados Unidos. E agora essa informação que somente nas últimas 24 horas, 100 mil ucranianos deixaram em suas casas, abandonaram tudo. Famílias inteiras se dividiram, né, tentando deixar o país. Essa informação foi confirmada pela Acnur, pela agência da ONU, então é uma informação oficial. O número, infelizmente, de refugiados segue aumentando e a população lá na Ucrânia segue sendo dizimada com tantos e tantos ataques a civis feitos aí nas últimas horas. Infelizmente, as notícias de momento também dão conta de que lá na Ucrânia os ataques seguem acontecendo, diversos bombardeios a todo instante, a todo momento, e talvez por isso tantos moradores estejam desistindo de lutar contra a Rússia e estejam deixando o país, deixando as suas histórias para trás. Eu continuo acompanhando aqui dos Estados Unidos todos os desdobramentos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e volto a qualquer momento aqui no Jornal da Manhã ou ao longo da programação da Jovem Pan News. É com vocês no estúdio. Deixa eu aproveitar a sua participação aqui. Qual que é a sua sensação morando nos Estados Unidos? Porque a retórica do presidente Joe Biden vem aumentando nesses últimos dias e de ontem para hoje aumentou ainda mais. Qual é a expectativa, ou se existe alguma expectativa dos analistas internacionais aí dos Estados Unidos entrarem de fato nessa guerra, num conflito armado? Isso, eles garantem que isso não vai acontecer, mas se essa guerra se prolongar, existe alguma possibilidade ou não?
Tiago, desde o início da entrada da Rússia à Ucrânia, há 23 dias, estamos quase um mês cobrindo essa tragédia, né? Pleno 2022, a gente falando sobre guerra, milhares de mortos, as agências internacionais e tão poucas autoridades conseguem dizer nesse momento o número exato, tanto de mortos quanto de feridos dos dois lados, ou seja, esse número deve ser bastante alto pelo visto. A gente segue acompanhando também todos os desdobramentos, digamos assim, dessa guerra pelo mundo afora, não apenas aqui nos Estados Unidos. E desde o início, a gente trouxe muitas vezes essa informação aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Os especialistas estavam dizendo de que acreditavam que os Estados Unidos deveriam entrar militarmente falando nessa guerra. Inclusive, algumas pesquisas feitas lá atrás, no início da guerra, davam conta de que os americanos, inclusive, esperavam uma postura mais forte, uma postura mais firme do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Postura essa que não aconteceu. Primeiro porque Joe Biden demorou muito tempo para dar uma resposta à Rússia, uma resposta da maior potência militar do mundo. Demorou aí pelo menos 2 semanas para ser dada. E quando isso aconteceu, foi de uma maneira branda, apenas de uma maneira econômica. Tanto que depois disso, Joe Biden viu sua popularidade cair mais ainda. Antes da guerra, ele estava ali com algo em torno de 40% de aprovação em termos de popularidade. Quando a guerra começou, essa popularidade dele caiu mais ainda, a aprovação do governo dele diminuiu muito nas últimas semanas. E aí o que ele fez? Criou então as novas rodadas de sanções econômicas contra a Rússia. Isso deu uma amenizada lá em Washington, lá na Casa Branca, junto aos congressistas também. Politicamente falando, até funcionou, mas em termos do que a população está achando, não funcionou não. A impressão que eu tenho é de que os americanos gostariam de uma entrada militar lá na Rússia para tentar realmente mostrar o poderio dos Estados Unidos. Então, a Rússia diz que é a segunda maior potência militar do mundo, não consegue tomar um país que sequer tem uma defesa militar. A maior defesa militar do mundo não entra para intervir, diz que não vai fazer isso porque tem que respeitar os acordos. Vale ressaltar que a Rússia não respeitou o acordo da década de 90, assinado com os Estados Unidos e com a Ucrânia também. Ou seja, aqui esse tema ainda segue meio confuso, mas os analistas não acreditam que Joe Biden vai, de fato, assinar uma entrada militar dos Estados Unidos, uma intervenção militar nessa guerra, não, viu? Aliás, todos os especialistas são uníssonos. Essa guerra deve durar meses e até anos, infelizmente.